Boa noite a vocês, notívagos! Hoje eu vou recomeçar, na verdade, aqui uma leitura e quem sabe vocês vão gostar de acompanhar. Tem aqui um pequenino livro, deixa eu tamanho aqui, ó. A ideia aqui não sou eu ficar aparecendo muito mesmo, viu? É mais para vocês, esse momento, para vocês relaxarem. E, como eu dizia, eu faço a leitura aqui de histórias nesse momento, com a voz mais calma, para quem tá aí com insônia conseguir dormir ou tentar dormir. Então, quem não conhece o canal tem outros contos narrados e também histórias contadas, contos Pachalé. Quem tá no TikTok, corre lá no YouTube para ver mais conteúdo. E hoje eu vou fazer então aqui a leitura de um livro que não é de contos de fadas, mas seguindo aí o foco do canal, que é de contos fantásticos e não contos só de fada. Então, eu vou fazer a leitura do livro aqui do Drácula. Então, muito boa noite. Vamos acalmando a voz aqui para você. E vamos lá. Não sei se vocês já viram esse livro aqui do Drácula. Esse aqui é uma versão completa que tem até uns detalhes das cartas que foram liberadas aqui para nós. Quem é que gosta da história do Drácula? Então, vamos que vamos. Então, deixa eu tirar aqui. Apresentação básica. Olha a história de hoje aqui. Vamos lá. Vamos de Drácula de Bram Stoker. E aí eu vou. Será que eu vou ler esse livro inteiro? Não, hoje não. Hoje não. Mas, quem sabe, eu faço aqui, ó, todos os dias. Paro, faço algumas leituras. E aí, a gente, quem não conhece a leitura, quem não fez a leitura original desse livro, pode já acompanhar, que é uma edição super bacana do livro. Mas eu não estou fazendo propaganda do livro, então vamos para a leitura. Tem alguém aí que gosta de Drácula, de livro de medo clássico? Vamos lá. Aqui tem uma introdução básica da literatura, desta fase. Vamos para, de fato, o primeiro capítulo, que é, vamos que ver, o Diário de Jonathan Harker. Então, aqui, capítulo 1.
Diário de Jonathan Harker, 3 de maio, Bistrita. Saí de Munique às 20h35 em 1º de maio e cheguei em Viena bem cedo na manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46 da manhã, mas o trem atrasou 1 hora. Budapeste parece um lugar esplêndido, pelo que pude ver de relance pela janela do trem e o pouco que caminhei pelas ruas. Tive receio de me afastar muito da estação, já que chegáramos atrasados e o trem haveria de partir o mais próximo possível do horário marcado. Tive a impressão de que estávamos deixando o Ocidente e adentrando o Oriente. Cruzamos o rio Danúbio, que aqui tem nobre extensão e profundidade, por majestosas pontes ao leste que nos conduziram entre as tradições do reinado turco. Partimos em bom horário e chegamos em Clausenburgo ao anoitecer. Pernoitei no Hotel Royale. Meu jantar, ou melhor, minha ceia, foi frango cozido com pimenta vermelha. Bem gostoso, mas que me deixou com muita sede. Nota: pegar receita para a mina. Perguntei ao garçom e ele me disse que o prato se chamava Paprika Rendel e que, como era um prato típico da culinária do país, eu o encontraria em qualquer lugar nos Cárpatos. Meus parcos conhecimentos de alemão foram providenciais. Na verdade, não sei como teria me virado sem saber um pouco do idioma. Como tive algum tempo livre em Londres antes de viajar, aproveitei para visitar o Museu Britânico e pesquisar na biblioteca sobre a Transilvânia. Quando consultei livros e mapas, imaginei que aprender algumas noções sobre a região de certo seria importante no trato com o nobre daquele país. Descobri que o local por ele mencionado fica ao extremo oeste e faz fronteira com 3 estados: Transilvânia, Moldávia e Bucovina, no coração dos Montes Cárpatos. Uma das regiões mais selvagens e menos conhecidas da Europa. Não consegui encontrar em nenhum mapa ou obra a localização exata do castelo de Drácula, uma vez que não existe na Transilvânia algo como nossa Agência Nacional de Cartografia. Mas vi que Bistrita, a cidade postal mencionada pelo conde, é um lugar relativamente conhecido. Vou registrar aqui algumas de minhas anotações, para que possam refrescar minha memória quando relatar minhas viagens para Minas. A população da Transilvânia é composta de 4 nacionalidades distintas: saxões no sul, que, junto dos valáquios, são descendentes dos dacianos, os magiares ao oeste e os sículos ao leste e ao norte. Estou indo rumo aos últimos, que afirmam ser descendentes de Átila e dos hunos, o que é bem possível, pois, quando os magiares conquistaram o país no século XI, já encontraram os hunos lá instalados. Li que todas as superstições do mundo se concentram na região dos Cárpatos, como se ela fosse o núcleo de um vórtice imaginativo. Nesse caso, a minha estada promete ser bem interessante. Nota: perguntar ao conde tudo sobre isso. Não dormi bem. Embora a cama fosse bastante confortável, atormentado por diversos sonhos bizarros, um cão uivou a noite toda, bem abaixo da minha janela, o que pode ter contribuído para o meu desassossego. Ou então a culpa foi da páprica no jantar, pois, mesmo bebendo toda a água de minha garrafa,
continuei com sede. O dia já clareava quando consegui pegar no sono. Devo ter dormido pesado, pois foi preciso que batessem em minha porta para me despertar. No café da manhã, mais páprica, uma espécie de mingau de farinha de milho, que me disseram se chamar mamaliga, e berinjela recheada com carne moída, um prato formidável chamado inpletata. Nota: pegar a receita desse também. Tive que tomar meu café da manhã às pressas, pois o trem ia sair antes das 8, ou, pelo menos, estava marcado para esse horário. No entanto, depois de chegar correndo na estação às 7h30, fiquei mais de uma hora sentado na cabine, esperando o trem partir. Parece que quanto mais ao Oriente, menos pontuais são os trens. Fico me perguntando, como deve ser na China? Percorremos o dia inteiro uma região rica em belezas de todos os tipos. Às vezes, passávamos por cidadelas e castelos no topo de íngremes colinas, como vemos em antigos missais. Em outras, rios e riachos que, a julgar pelas largas margens rochosas que os ladeavam, deviam estar sujeitos a grandes enchentes. É preciso muita água, em um fluxo bem forte, para inundar o entorno de um rio. A cada estação em que paramos, avistei grupos de pessoas, às vezes numerosos, com todo tipo de vestimentas exóticas. Alguns eram parecidos com os camponeses ingleses, ou com os que vi quando passei por França e Alemanha, com casacos curtos, chapéus redondos e calças comuns. Outros, bastante pitorescos. As mulheres pareciam bonitas, mas só de longe. Eram muito mal feitas de corpo. Vestiam blusas brancas de manga de variados feitios, e a maioria usava cintos enormes com penduricalhos de tecido, como saias de balé, que, obviamente, tinham anáguas por baixo. As figuras mais esquisitas que avistamos foram As figuras mais esquisitas que avistamos foram os eslovacos, mais bárbaros que os demais, com grandes chapéus de cowboy, largas calças brancas encardidas, blusas brancas de linho e imensos cintos de couro que mediam quase 20 centímetros, cravejados de taxas de bronze. Calçavam botas altas por cima das calças e tinham cabelos compridos e fartos bigodes negros. Eram muito pitorescos, mas pouco atraentes. Em uma peça teatral, opa, hoje tá! Em uma peça teatral, seriam imediatamente identificados como a velha corja de bandidos orientais. No entanto, segundo me disseram, são inofensivos e desprovidos de empáfia. O crepúsculo já se convertia em noite escura quando chegamos em Bistrita, uma cidade bem interessante, localizada praticamente na fronteira, pois o desfiladeiro Borgo a conecta com Bucovina. Teve existência bastante tempestuosa, que deixou nela as suas marcas. Há 50 anos foi acometida por uma série de incêndios que provocaram terríveis destruições em 5 ocasiões diferentes. Bem no início do século XVII, sofreu cerco de 3 semanas, o que custou a vida de 13.000 cidadãos, somando-se fome e doença às vítimas da guerra. O conde Drácula me indicara o hotel Golden Krone, que,
para minha felicidade era bastante tradicional, ideal para quem, como eu, quer conhecer ao máximo os costumes locais. Deviam estar à minha espera, pois mal cruzei a soleira da porta, fui recebido por uma efusiva senhora de idade que trajava vestido tradicional de camponesa, branco e coberto por um colorido avental duplo, bem comprido, na frente e atrás, tão justo que desafiava a modéstia. Quando me aproximei e a cumprimentei com reverência, logo perguntou: "O Herr inglês?" "Sim", respondi, "Jonathan Harker." Ela sorriu e deu alguma instrução para o senhor de camisa branca com manga comprida, que a seguira até a porta. Ele se afastou, mas logo regressou com uma carta. "Meu amigo, bem-vindo ao Cárpatos. Eu o agradeço ansiosamente. Perdão, eu o aguardo ansiosamente. Durma bem hoje à noite. Amanhã, às 3, a diligência partirá rumo a Bucovina. O seu lugar já está reservado. No desfiladeiro Borgo, minha carruagem estará à sua espera para trazê-lo até mim. Espero que sua viagem de Londres tenha sido agradável e que você aproveite sua estada no meu belo país. Seu amigo, Drácula." Vou fazer uma pausa, quero só confirmar se todos estão conseguindo me ouvir. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim? Estão? Certo. Só mais um segundo. Bem, né? Um golinho de água aqui que a gente merece. Deixa eu só verificar aqui. A gente está aqui no meio da live, precisa lidar com as questões técnicas ao mesmo tempo. Então, deixa eu confirmar mais aqui um negocinho. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. E pronto. Agora eu consigo ver o chat também.
do YouTube. Então, quem estiver por lá, pode deixar uma mensagem que eu consigo ver. Todos estão conseguindo ver. Bem, então, vamos lá. Continuando, o primeiro capítulo de Drácula de Bram Stoker. O primeiro capítulo se trata do diário de Jonathan Harker, quando ele está indo para o castelo do Drácula. Então, enfim, essa pequena pausa aqui para beber uma água, confirmar, vou mostrar novamente aqui a capa aqui. Sei que, como eu tô com outras imagens junto, é difícil de ver, mas a capa e e o livro. Então, para quem gosta, mostrando de novo aqui. Opa, aqui o pequenino livro. Então, quem. Ah, que bom, tá dando para ver direitinho. Eu tinha começado a fazer a leitura desse livro por conta própria, eu parei. Então, eu pensei, por que não? Né? Claro, eu vou fazer alternar com outras histórias para não ficar maçante, mas esse aqui eu vou deixar para fazer online, live. Então, temos aqui que estamos lá. Então, eu fiz a primeira parte da leitura do diário, que é quando ele saiu de Munique, no dia 1º de maio, e agora nós estamos no dia 4 de maio, quando o Jonathan Harker chega nos Cárpatos, para a Transilvânia. E continuando então. 4 de maio. Soube que meu anfitrião recebeu carta do conde, que o instruiu a reservar o melhor lugar na diligência para mim. Quando tentei apurar mais detalhes, porém, se mostrou um tanto reticente e fingiu não compreender meu alemão. Não me convenceu, pois até o momento o entendia perfeitamente. Pelo menos, respondia minhas perguntas como se as compreendesse com perfeição. Ele e a mulher, a senhora que me recebeu no hotel, sempre olharam com expressão assustada. Ele murmurou que não sabia de mais nada e disse apenas que o conde enviara o dinheiro junto à carta. Quando perguntei se conhecia o conde Drácula e se podia me adiantar algo sobre o castelo, ele e a mulher fizeram o sinal da cruz, alegaram não saber de mais nada e simplesmente se recusaram a falar comigo. Como já estava quase na hora da minha partida, não tive tempo para sondar com outras pessoas. Mas todo aquele mistério me deixou bastante intranquilo. Quando estava prestes a partir, a senhora foi até meu quarto e indagou em tom histérico: "O senhor precisa realmente ir? Ah, meu jovem Herr, precisa mesmo ir?" Estava tão agitada que mal conseguia usar seu rudimentar alemão.
e misturava as palavras com as de outra língua que eu não conhecia. Só consegui entender o que tentava me dizer à custa de muitas perguntas. Quando respondi que precisava partir imediatamente para um compromisso importante de negócios, ela tornou a perguntar: "O senhor sabe que dia é hoje?" Respondi que era 4 de maio. Ela sacudiu a cabeça e prosseguiu: "Sim, sim, eu sei disso, mas o senhor sabe que dia é hoje?" Quando disse que não estava entendendo, retrucou: "É véspera do dia de São Jorge. O senhor não sabe que hoje à noite, quando o relógio marcar meia-noite, todas as coisas maléficas deste mundo estarão à solta? Sabe para onde o senhor está indo e o que vai encontrar?" Ela estava visivelmente aflita e tentei confortá-la sem sucesso. Por fim, se ajoelhou e implorou para que eu não fosse, que esperasse pelo menos 1 ou 2 dias antes de partir. Por mais ridículo que possa ser, fiquei um pouco impressionado. Contudo, tinha assumido um compromisso profissional e não podia permitir que nada interferisse em sua execução. Tentei ajudá-la a se levantar e disse com o máximo de seriedade que agradecia muito, mas que meu compromisso era inadiável e precisava partir o quanto antes. Ela se levantou, enxugou os olhos, tirou o crucifixo que usava em torno do pescoço e o ofereceu para mim. Fiquei sem saber como reagir, pois, enquanto anglicano, fui ensinado a considerar essas coisas idolatria. Perdão. Não obstante, me pareceu indelicado recusar a oferta bem-intencionada de uma senhora idosa tão aflita. Acho que ela notou minha hesitação, pois pendurou o terço em volta do meu pescoço e disse: "Faça isso por sua mãe antes de sair do quarto. Escreva esse trecho do diário enquanto espera a carruagem, que está, é claro, atrasada." Continuo usando o crucifixo. Não sei dizer se foi o pânico da senhora, as inúmeras superstições fantasmagóricas deste lugar ou o crucifixo em si. Só sei que não estou nem um pouco tranquilo como gostaria de estar. Se estas anotações alcançarem Mina antes de mim, deixo aqui o meu adeus. Eis a carruagem. 5 de maio, no castelo. A bruma cinzenta da aurora se dissipou e o sol brilha no horizonte longínquo, que daqui parece recortado, não sei se por árvores ou colinas, visto que a distância confunde a dimensão das coisas. Estou sem sono e, como tenho até a hora do despertar aqui a sós, pensei em escrever até o sono chegar. Tenho muita coisa estranha para registrar e, antes que aqueles que porventura lerem estas linhas pensem que exagerei no jantar antes de partir de Bistrita, deixem-me relatar minuciosamente o que comi. Jantei o que chamam aqui de Robert Steak, mistura de bacon, cebola e carne, temperada com pimenta vermelha e servida em espetos assados ao fogo, à moda do espetinho londrino. O vinho foi o Golden Midjash, que provoca peculiar acidez na língua, mas não é, de modo algum, desagradável. Tomei apenas 2 taças e nada mais. Quando cheguei na carruagem, o condutor ainda estava do lado de fora e conversava com minha idosa anfitriã. Ficou evidente que falavam sobre mim, pois, volta e meia, olhavam em minha direção.
e algumas pessoas sentadas no banco ao lado de fora se aproximaram dele, ouviram a conversa e depois me olharam com compaixão. Pude distinguir várias palavras, repetidas com frequência, mas que me eram incompreensíveis, uma vez que havia várias nacionalidades no grupo. Discretamente, puxei meu dicionário poliglota da bolsa e verifiquei os significados. Devo confessar que não eram muito animadores, pois entre elas estavam Ordog, Satã, Pokol, Inferno, Stregoica, Bruxa, Vrolok e Vklsklak, ambas de mesmo significado, sendo uma palavra eslovaca e outra sérvia para algo como lobisomem ou vampiro. Nota: preciso perguntar ao conde sobre tais superstições. Quando partimos, a multidão que se reunira na porta do hotel, que, àquelas alturas, aumentara substancialmente, se persignou e apontou com 2 dedos para minha direção. Com certa dificuldade, consegui que um passageiro me explicasse do que se tratava o gesto. De início, não quis responder, mas, ao descobrir que eu era inglês, explicou que era um gesto de proteção contra mal olhado. Aquilo não me caiu muito bem, visto que estava prestes a partir para um lugar desconhecido e encontrar um estranho. Mas todos pareceram tão gentis, tão penalizados e simpáticos, que não pude deixar de me comover com suas preocupações. Jamais esquecerei meu último relance do pátio da hospedagem e do volumoso grupo de figuras exóticas que lá se ajuntou, todos se benzendo ao longo do amplo arco do pórtico, com a rica folhagem de oleandros e laranjeiras em verdes vasos amontoados no centro do pátio. Então, nosso cocheiro, cujas calças de linho cobriam a parte da frente do assento da diligência, Gotza, como são chamadas aqui, estalou seu comprido chicote sobre os 4 cavalos, que dispararam emparelhados, e começamos nossa viagem. À medida que avançávamos pelo caminho, a beleza da paisagem logo me fez deixar para trás os medos que me assombravam. No entanto, se eu entendesse a língua, ou melhor, as línguas, que meus companheiros de viagem falavam, talvez não conseguisse abstrair tão facilmente o meu desconforto. À nossa frente, espraiava-se uma região rica em florestas e bosques, com íngremes colinas aqui e ali, coroadas com árvores ou casas de fazenda, com os telhados voltados para a estrada. Havia por toda parte desconcertante profusão de árvores frutíferas em flor, maçãs, ameixas, peras, cerejas. Quando passamos por elas, pude notar a grama muito verde, sob as copas salpicadas de pétalas soltos. A estrada avançava por essas verdejantes colinas, que são chamadas aqui de Mittelland. Contornava áreas gramadas ou se afunilava por entre os pinheirais, que aqui e ali desciam pelas colinas como verdes lavas vulcânicas. A estrada era irregular, mas, mesmo assim, parecíamos prosseguir com pressa frenética. Não compreendia o motivo dessa pressa, mas o cocheiro parecia determinado a chegar o mais depressa possível em Borgo Pronto. Disseram-me que no verão a estrada é ótima, mas que ainda não fora reparada após as tempestades de neve invernais. Nesse aspecto, difere da manutenção costumeira das estradas nos Cárpatos, pois, de acordo com a antiga tradição, não devem ser mantidas em muito bom estado. No passado, os hospadars
não se concertavam por temer que os turcos achassem que se preparavam para arregimentar tropas estrangeiras e deflagrassem uma guerra que, na realidade, estava sempre na iminência de ocorrer. Para além das formidáveis e verdejantes colinas da Mittelland, erguiam-se grandiosas encostas de florestas, que subiam até os íngremes cumes dos Cárpatos. Agigantavam-se ao nosso redor e resplandeciam, banhadas pelo sol do entardecer, exibindo todas as gloriosas cores da bela cadeia montanhosa. Azul escuro e roxo nas sombras dos cumes, verde e marrom, onde a grama se mesclava com as rochas. Panorama infinito de rochedos irregulares e penhascos pontiagudos que se perdiam na distância, em que os picos cobertos de neve despontavam grandiosos. Avistávamos imensas clivagens nas montanhas, e através delas, à medida que o sol se punha, víamos o clarão alvo de quedas d'água. Quando contornamos o sopé de uma colina e nos deparamos com o cume coberto de neve de uma montanha que parecia agigantar-se à nossa frente, um dos companheiros de viagem tocou meu braço e exclamou e fez o sinal da cruz com reverência. Veja, Istinzek, o trono de Deus. Enquanto prosseguíamos pelas curvas na estrada e o sol desaparecia aos poucos no horizonte, as sombras do crepúsculo começavam a nos envolver na escuridão. O pico nevado da montanha ainda refletia o pôr do sol e parecia cintilar em delicado tom de rosa. Passávamos, vez por outra, por tchecos e eslovacos, todos em trajes pitorescos. Notei com pesar que muitos sofriam de bócio. À beira da estrada haviam muitas cruzes, e, quando passávamos por elas, meus companheiros todos se benziam. Por vezes, passamos por camponeses, homens e mulheres ajoelhados diante de um altar, e pareciam tão absortos nas devoções que sequer notavam nossa aproximação, como se não tivessem nem olhos nem ouvidos para as trivialidades mundanas. Tudo era novidade para mim, como os montes de feno pendurados nas árvores e os deslumbrantes vidroeiros cujos troncos cintilavam pelo sutil verde das folhas. Vez por outra, cruzávamos com uma Leiterwagen, a tradicional carroça dos camponeses, de carcaça comprida e sinuosa como serpente, projetada para suportar as irregularidades da estrada. Transportavam um grupo expressivo de camponeses de volta para casa. Os tchecos, com peles brancas de carneiro, os eslovacos, com as coloridas e empunhando bastões compridos como lanças com machados na ponta. À medida que caía a noite, começou a esfriar bastante e o crepúsculo parecia amalgamar em uma só névoa sombria a escuridão das árvores. Carvalhos, baias e pinheiros. Somente os negros abetos pareciam se destacar aqui e ali, com a neve tardia de pano de fundo nos vales, nos sopés das colinas, enquanto subíamos o desfiladeiro. Às vezes, quando a estrada se entranhava pelos pinhais, que na escuridão pareciam se fechar sobre nós, a densa penumbra que encobria as árvores produzia efeito peculiar e solene, e trazia de novo à mente os pensamentos macabros que me assombraram mais cedo, quando o estranho relevo produzido pelo sol poente conferiu aparência fantasmagórica às nuvens, que, sobre os Cárpatos,
pareciam se mover inquietas entre os vales. Em alguns trechos, as colinas eram tão íngremes que, apesar da pressa de nosso condutor, os cavalos eram forçados a avançar devagar. Quis descer e caminhar ao lado dos animais, como costumamos fazer na Inglaterra. Mas o cocheiro não permitiu. Não, não, disse. O senhor não deve caminhar por aqui. Os cães são muito ferozes. E acrescentou com um evidente intuito de macabra pilhéria, pois lançou um olhar para os demais passageiros, buscando sorrisos de aprovação. Ademais, já basta aquilo com que o senhor terá que lidar antes de dormir hoje à noite. Assim, a única parada que se permitiu fazer foi rapidamente acender a lamparina. Quando a noite caiu, houve comoção entre os passageiros, que se dirigiram ao cocheiro, um após o outro, como se o exortassem a avançar ainda mais depressa. Ele açoitou os cavalos sem dó, com o seu comprido chicote, e os instigou aos gritos ferozes a redobrar os esforços. Então, a despeito da escuridão, divisei uma nesga cinzenta de luz adiante, como se houvesse uma fenda nas colinas. Os passageiros ficaram ainda mais agitados. A frenética diligência que se sacudia sobre suas molas de couro e balançava como um barco à deriva no mar tempestuoso. Precisei me segurar. A estrada ficou mais plana e tive a impressão de que voávamos. As montanhas pareciam mais e mais próximas ao redor da gente, como se parassem sobre nós, ameaçadoras. Estávamos entrando num desfiladeiro borgo. Um por um, os passageiros me ofereceram presentes, insistindo para que os aceitasse com uma sinceridade que não admitia recusa. Eram presentes estranhos e variados, mas cada um me foi me dado de boa fé, acompanhado de uma palavra gentil, uma bênção e aquela curiosa mistura de gestos amedrontados que eu vira no pátio do hotel em Bistrita. O sinal da cruz e o gesto contra uma olhada. Então, enquanto a diligência avançava desabrida, o cocheiro se inclinou e os passageiros se amontoaram nas janelas para examinar atentamente a escuridão lá fora. Ficou claro para mim que algo muito interessante acontecia ou estava prestes a acontecer. Tentei perguntar a cada um, mas ninguém quis me explicar. Permaneceram naquele estado agitado mais algum tempo. Finalmente, vimos o desfiladeiro surgir ao leste. Nuvens negras se adensavam sobre a paisagem e o ar pesado e opressivo prenunciava trovoadas. Parecia que a cadeia montanhosa havia separado duas atmosferas distintas e que entrávamos na tempestuosa. Pus-me a olhar pela janela também, em busca da condução que me levaria ao conde. Esperava a qualquer momento ver o brilho das lamparinas romper as trevas, mas a escuridão era total. A única luz eram os raios tremeluzentes da nossa iluminação, que transformavam o vapor dos cavalos a toda em nuvem esbranquiçada. Podíamos ver a estrada de areia branca à nossa frente, mas não havia sinal de veículo algum. Os passageiros se reclinaram novamente em seus assentos com suspiros de alívio, que pareciam desdenhar da minha frustração. Eu já pensava no que fazer a seguir quando o cocheiro conferiu as horas no relógio e disse aos demais passageiros algo que eu não consegui compreender direito, pois ele murmurou algo que me pareceu ser 1 hora antes do horário.
Então, virando para mim, ele disse em alemão, bem pior do que o meu. Não há nenhuma carruagem aqui. Ninguém veio buscar o senhor. Melhor ir agora para Bucovina e voltar amanhã ou depois de amanhã. Melhor ainda, depois de amanhã. Enquanto falava, os cavalos relincharam, agitados, obrigando o cocheiro a segurá-los com muita firmeza. Então, em meio a um coro de gritos dos camponeses, todos fazendo o sinal da cruz, uma caleche com 4 cavalos surgiu da escuridão atrás de nós, nos alcançou e estacou a nosso lado. Quando os raios de luz das nossas lamparinas o iluminaram, pude ver que os cavalos eram esplêndidos, pretos como carvão. Eram conduzidos por um homem alto, de barba comprida castanha e grande chapéu preto, que parecia esconder seu rosto. Pude apenas distinguir de relance o fulgor de seus olhos brilhantes, que pareciam vermelhos à luz das lamparinas, quando se virou em nossa direção e disse ao nosso cocheiro: Chegou cedo hoje, meu amigo. O herr inglês estava com pressa, respondeu a voz trêmula. O estranho retrucou: Então foi por isso, suponho, que você queria que ele fosse para Bucovina? Você não pode me enganar, meu amigo. Eu sei de tudo, e meus cavalos são velozes. Enquanto falava, sorriu e a luz iluminou sua boca. A aparência era cruel, com lábios escarlates e dentes pontiagudos, brancos como marfim. Um dos meus companheiros sussurrou para o outro um verso de Lenore, de Burger, pois os mortos viajam depressa. O misterioso cocheiro, de certo, ouviu as palavras, pois ergueu os olhos com um sorriso reluzente. O passageiro desviou o rosto, fazendo o sinal da cruz. Passe-me a bagagem do herr, disse o cocheiro. E, com célere presteza, minhas malas foram removidas da diligência e acomodadas na caleche. Desci, e como os veículos estavam emparelhados bem próximos, o cocheiro me auxiliou na passagem de um transporte para outro, segurando meu braço com tamanha firmeza que parecia ter mãos de aço. Devia ter força prodigiosa. Sem uma palavra, sacudiu as rédeas, os cavalos viraram e adentramos a escuridão do desfiladeiro. Olhando para trás, vi o vapor dos animais à luz das lamparinas e as silhuetas dos meus companheiros de viagem, todos se benzendo. O cocheiro estalou o chicote e vociferou um comando aos cavalos, que partiram a toda rumo a Bucovina. Ao mergulhar no breu que nos circundava, senti um calafrio estranho e fui tomado por uma súbita solidão. O cocheiro colocou uma capa em minhas costas e uma manta sobre meus joelhos e disse em excelente alemão: A noite está fria, mein Herr. E meu patrão, o conde, pediu que cuidasse bem do senhor. Há uma garrafa de aguardente de ameixa da região sob o seu assento, caso deseje beber. Não bebi, mas foi um conforto saber que estava ali, pelo menos. Ainda me senti um pouco estranho, e o medo não era pouco. Acho que teria preferido qualquer alternativa a prosseguir naquela misteriosa jornada noturna. A carruagem seguiu ritmo acelerado em linha reta. Depois deu a volta completa e voltou à linha reta. Tive a impressão de que dávamos voltas no mesmo lugar. Reparei em um ponto de referência e descobri que eu estava correto. Quis perguntar o motivo ao cocheiro, mas tive medo, pois nas circunstâncias em que me encontrava, de nada adiantaria reclamar se ele estivesse atrasando a viagem de propósito. Por fim, como estava curioso para saber quanto tempo tinha se passado, acendi um fósforo
e, com a luz da chama, conferi meu relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Aquilo me alarmou, pois as experiências recentes intensificaram em minha mente as superstições sobre o horário. Aguardei com nauseante sensação de suspense. Ouvi uivos de cão vindos de uma casa no fim da estrada. Som prolongado e agonizante, como se fosse de medo. Um uivo foi respondido por outro cão. Depois mais outro e um terceiro, até que, carregada pelo vento que soprava suavemente pelo desfiladeiro, a sinfonia de uivos desenfreados preencheu a noite sombria, vinda de todos os cantos da região, até onde a imaginação podia alcançar. Ao primeiro uivo, os cavalos se retesaram e ergueram as patas dianteiras no ar, mas o cocheiro se dirigiu a eles para acalmá-los e, de fato, sossegaram. Porém, iam trêmulos e suados, como se tivessem escapado após um terrível susto. Então, à distância das montanhas que nos ladeavam, ouvimos uivos mais vigorosos e cortantes. Lobos. O som afetou os cavalos e a mim da mesma maneira. Tive ímpetos de pular da caleche e sair correndo, ao passo que os animais empinaram novamente e se projetaram para a frente, o que fez o cocheiro usar toda a sua considerável força para impedir que disparassem em galope desenfreado. Após alguns minutos, porém, meus ouvidos se acostumaram ao som e, com os cavalos mais calmos, o cocheiro pôde descer e parar diante dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês como esse livro aqui é de uma edição especial. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tentei. Vamos seguir nossa viagem. O cocheiro os acariciou, tranquilizou e sussurrou algo em seus ouvidos, como já ouvi dizer que fazem os adestradores. O efeito foi extraordinário. Com as carícias, tornaram-se dóceis novamente, embora ainda tremessem. O cocheiro retornou ao assento, sacudiu as rédeas e partimos a toda velocidade. Desta vez, após alcançar a extremidade do desfiladeiro, de repente, dobrou em uma estrada estreita à direita. Logo, nos vimos cercados por árvores que, em alguns trechos do caminho, inclinavam os galhos sobre a estrada, o que dava a impressão de estarmos em um túnel. Penhascos sisudos nos circundavam maciços. Embora protegidos, podíamos ouvir o vento gemer e sibilar pelos rochedos, agitando os galhos das árvores. A temperatura caiu sensivelmente e, logo, a neve fina e diáfana começou a cair, e em pouco tempo nos cobriu, bem como tudo ao nosso redor, em um cobertor branco. O vento gelado ainda carregava no ar os uivos dos cães, embora o som se dissipasse conforme avançávamos. Já o dos lobos parecia cada vez mais perto, como se nos cercassem. Fui ficando cada vez mais apavorado, e os cavalos compartilhavam meu temor. O cocheiro, contudo, não parecia nem um pouco perturbado. Ele meneava a cabeça para a esquerda e para a direita,
mas eu não consegui distinguir nada na escuridão. De repente, vislumbrei uma chama azul tremeluzente à esquerda. O cocheiro a viu ao mesmo tempo que eu. Freou os cavalos imediatamente, saltou da caleche e desapareceu nas trevas. Fiquei sem saber o que fazer, mais desorientado ainda, ao constatar que o uivo dos lobos parecia cada vez mais perto. Porém, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, o cocheiro reapareceu e, sem dizer palavra alguma, retomou seu lugar e prosseguimos a viagem. Acho que devo ter adormecido e revivido o incidente em sonho, pois pareceu se repetir indefinidamente. E, olhando em retrospecto, parece-me um pesadelo tenebroso. Em uma das ocasiões, a chama surgiu tão próxima da estrada que, mesmo no breu que nos envolvia, pude distinguir os movimentos do cocheiro. Avançou rapidamente até o local onde a chama azul crepitava. Devia estar bem fraca, pois não parecia iluminar a área ao seu redor. Juntou algumas pedras e as dispôs em um tipo de arranjo. Em outra ocasião, surgiu uma peculiar ilusão de ótica. Quando parou entre mim e a chama, não a obstruiu, pois podia vê-la como se ele não estivesse na frente. Fiquei alarmado, mas, como o efeito foi apenas momentâneo, julguei que meus olhos me pregavam uma peça. Depois a chama desapareceu e seguimos velozes pela escuridão, os lobos uivando ao redor, como se nos seguissem em um círculo ambulante. Por fim, em uma das ocasiões, o cocheiro se afastou mais do que das vezes anteriores, e durante sua ausência, os cavalos começaram a tremer mais do que antes, bufando e relinchando de medo. Não consegui compreender por qual motivo, pois o uivo dos lobos cessara por completo. Foi então que a lua, singrando entre as pretas nuvens, despontou por trás do cume irregular do penhasco, repleto de pinheiros, e, à luz do luar, vi ao nosso redor um círculo robusto de lobos, com línguas vermelhas que pendiam entre dentes muito brancos e pelagem emaranhada. Em silêncio soturno, eram 100 vezes mais assustadores do que o uivando. Fiquei paralisado de medo. Só compreendemos a verdadeira dimensão de certos horrores quando nos vemos face a face com eles. Os lobos uivaram de repente, como se a lua tivesse algum efeito peculiar sobre eles. Os cavalos, sobressaltados, projetaram-se para trás e ergueram as patas dianteiras. Era penoso ver o desamparo em seus olhos inquietos. Rodeados pelo terrível círculo, eram forçados a permanecer imóveis no centro. Chamei o cocheiro, julgando que nossa única chance seria tentar romper o círculo. Gritei e bati na lateral da caleche, torcendo para que o barulho espantasse os lobos daquele lado e desse ao cocheiro a oportunidade de regressar ao seu assento. Como ele surgiu, não sei. Levantou a voz em tom imperioso de comando e, ao olhar na direção do som, o vi parado no meio da estrada. Movia seus braços compridos como se tirasse um obstáculo impalpável e afugentou os lobos, que recuaram cada vez mais. Nesse momento, uma nuvem carregada encobriu a face da lua e mergulhamos novamente na escuridão. Quando consegui enxergar novamente, vi o cocheiro subir na caleche. Os lobos haviam desaparecido. O episódio foi tão estranho e perturbador que fui tomado por um pânico tenebroso e tive medo de falar, de me mover. Os minutos pareciam intermináveis enquanto prosseguíamos nosso caminho. Mais uma vez, na profunda escuridão, pois as nuvens tornaram a obscurecer a lua. Continuamos subindo
com trechos ocasionais de rápida descida, mas, de modo geral, sempre subindo. De repente, percebi que o cocheiro refreou os cavalos no pátio de um imenso castelo em ruínas, com altas janelas negras que não emitiam nenhum raio de luz e cujas ameias danificadas formavam uma silhueta irregular contra o céu. Vou fazer uma pequena pausa, mas foi a primeira parte do Diário de Jonathan Harker, o primeiro capítulo, então, desse livro aqui, que é uma versão estendida do Drácula de Bram Stoker. E fomos aqui de 1 hora de leitura. Puxadinho aqui, hein? Puxadinho. Temos alguém por aqui agora? Alguém no chat aqui do TikTok ou do YouTube? Enquanto eu faço aqui uma pausa para respirar, para seguir para o segundo capítulo aqui do Diário de Jonathan Harker, indo encontrar o Conde Drácula na Transilvânia. Será? Será? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Por algum motivo aqui na live do TikTok, deixa eu ver. Não, era só para confirmar se eu realmente estava aqui. Eu tinha esquecido a luz acesa. A luz acesa não, perdão. A live aberta. Ah, bom, alguém? Aqui estou recebendo uma restrição para algumas audiências que a minha live tem álcool, tabaco e drogas. Gente, que drogas que estamos aqui na live? Como drogas? De onde saiu isso? Ah, Deus, Maressa. Ah, estamos aqui fazendo a leitura do livro do Drácula de Bram Stoker. E, segundo o TikTok, estou fazendo divulgação de drogas, álcool e tabaco. Muito interessante. Gente, é mole. Vou arrumar aqui, já tá até pesando aqui o fone. Vou tomar uma água. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que vou fazer uma pausa para dividir aqui entre capítulo 1 e capítulo 2 na transmissão ao vivo aqui do. Não, não vou dividir, deixa. Vamos seguir. Gente, já são 10 para as 3 da manhã do sábado, do domingo. Que loucura.
Que loucura! Então, vamos lá. Vamos seguir então aqui para o segundo capítulo. Deixa eu ver aqui quanto temos de. Porque é uma leitura densa, né, gente? Não tinha lido inteiro, não. Hoje que não vai ser. Esse aqui é um livro muito bonito. Tem aqui dourado. Aqui do Drácula. Hum. Então vamos retornar. Pegar aqui o ar. O Lego. Capítulo 2. Diário de Jonathan Harker. Continuação do dia 5 de maio. Eu devia estar dormindo, pois, se estivesse acordado, certamente notaria que nos aproximávamos de lugar tão extraordinário. Na penumbra, o pátio parecia ter um tamanho considerável, mas talvez parecesse maior do que realmente era, já que, sob grandes arcos redondos, abriam-se diversas passagens sombrias. Ainda não tive a oportunidade de vê-lo à luz do dia. Quando o caleche parou, o cocheiro pulou do assento e esticou a mão para me ajudar a descer. Mais uma vez, não pude deixar de reparar sua força prodigiosa. Sua mão parecia um torno de aço, capaz de esmagar a minha, se assim quisesse. Recolheu a bagagem e a colocou no chão ao meu lado, enquanto eu aguardava junto a uma porta enorme, antiga e cravejada com robustos pregos de ferro, encaixada em um vão saliente de pedra maciça. Mesmo na escassez de luz, percebi que a pedra era toda entalhada, embora os entalhes estivessem gastos pelo decorrer do tempo e castigados pelas intempéries da natureza. Permaneci no mesmo lugar enquanto o cocheiro retornou ao assento e sacudiu as rédeas. Os cavalos se puseram em movimento e logo a caleche desapareceu por uma das passagens sombrias do pátio. Permaneci onde estava em silêncio, sem saber o que fazer. Não havia nenhum sinal de campainha ou aldraba, e minha voz não seria capaz de penetrar pelas espessas paredes ou pelas aberturas das janelas escuras. O tempo em que fiquei à espera me pareceu infinito, e logo fui tomado por dúvidas e temores. Que tipo de lugar era aquele? E com que tipo de pessoas haveria de lidar? Em que espécie de aventura sinistra havia embarcado? Acaso se tratava de incidentes costumeiros na vida de um advogado assistente enviado para explicar a compra de uma propriedade em Londres para um estrangeiro? Assistente! Mina não gostaria disso. Advogado, pois, antes de sair de Londres, soube que passei nos exames
e agora sou oficialmente advogado. Esfreguei os olhos e me belisquei para ver se estava acordado. Tudo aquilo me parecia um pesadelo tenebroso e me pegava toda hora esperando acordar de repente em casa, com a aurora despontando pela janela, como tantas vezes me saudara após um dia exaustivo de trabalho. Mas senti o beliscão em minha pele e meus olhos não me pregavam nenhuma peça. Estava mesmo desperto e nos Cárpatos. Agora só restava ser paciente e aguardar o amanhecer. Justo quando cheguei a essa conclusão, ouvi o som de pesados passos se aproximando por trás da porta e distingui um raio de luz pelas frestas. Em seguida, o ruído metálico das correntes e travas sendo manipuladas. A chave girou na fechadura e produziu um rangido estridente, como se há muito não fosse usado. E a imensa porta se abriu. Lá dentro, um senhor alto, um rosto glabro, com exceção do longo bigode branco, trajado de preto, da cabeça aos pés, sem qualquer vestígio de outra cor. Na mão, erguia uma antiga lamparina de prata, cuja chama ardia livremente, sem contenção de redoma, e lançava sombras esguias e bruxuleantes ao se agitar com a corrente de ar que invadiu o ambiente pela porta aberta. Fez um gesto cortês com a mão direita e me convidou a entrar, com um excelente inglês, porém com estranha entonação. Bem-vindo à minha casa! Entre livremente e por sua própria vontade. Não fez menção de vir ao meu encontro. Só permaneceu parado como estátua, como se seu gesto de acolhida o tivesse transformado em pedra. No momento, contudo, em que cruzei a soleira da porta, precipitou-se em minha direção, estendeu a mão e apertou a minha com tanta força que mal pude disfarçar a expressão involuntária de dor. Também me surpreendi por estar fria como gelo, dando a impressão de que cumprimentei um cadáver e não um ser vivo. Ele então repetiu: Bem-vindo à minha casa. Entre livremente. Parta em segurança e deixe um pouco da felicidade que traz consigo. A força do aperto de mão era tão semelhante ao do cocheiro, cujo rosto não havia visto, que por um instante suspeitei falar com a mesma pessoa. Para me certificar, indaguei. Conde Drácula? Ele se curvou em reverência e respondeu. Eu sou Drácula e seja bem-vindo, Sr. Harker, à minha casa. Entre. O ar da noite está gelado e você precisa comer e descansar. Enquanto falava, apoiou a lamparina no suporte da parede, avançou em minha direção e apanhou minha bagagem antes que pudesse impedi-lo. Já a havia levado para dentro. Protestei, mas ele insistiu. Nada disso, senhor. Você é meu convidado. Está tarde e meus empregados não estão disponíveis. Deixe-me providenciar seu conforto. Ele insistiu em carregar meus pertences pelo corredor, depois por uma grande escada em espiral, e em seguida por outro corredor, em cujo assoalho de pedra nossos passos ecoaram ruidosamente. Por fim, abriu pesada porta e foi com satisfação que vi, no interior do cômodo bem iluminado, uma mesa posta para a ceia e majestosa lareira, onde a lenha crepitava fulgurante. O conde estacou, pousou a bagagem no chão e fechou a porta. Atravessou o cômodo e abriu outra porta, que dava para um pequeno aposento octagonal, iluminado por uma única lâmpada e aparentemente sem janelas. Passando pelo cômodo, abriu outra porta
e fez um gesto para que eu entrasse. Era uma visão acolhedora. Quarto amplo, bem iluminado e aquecido por outra lareira. Lenha recém-colocada, pois as toras eram novinhas, que emitiam um ruído oco na larga chaminé. O conde deixou a minha bagagem no quarto e saiu, mas acrescentou antes de fechar a porta. Você precisa, após sua viagem, fazer a toilette para se recompor. Creio que encontrará tudo o que deseja. Quando estiver pronto, dirija-se ao cômodo ao lado. Sua ceia já está preparada. A claridade, o agradável calor do ambiente e a acolhida cortês do conde pareciam ter dissipado minhas dúvidas e temores. De volta ao meu estado normal, descobri que eu estava faminto. Apressando-me na toilette, dirigi-me ao aposento contíguo. A ceia já estava posta. Meu anfitrião, recostado em um dos cantos da grande lareira, fez um gesto gracioso em direção à mesa e disse: Por favor, sente-se e coma o quanto quiser. Perdoe-me por não acompanhá-lo, mas já jantei e não costumo cear. Entreguei-lhe a carta lacrada que o Sr. Hawkins me confiara. Ele a abriu e leu com uma expressão séria. Depois, com um sorriso simpático, entregou-a para que a lesse também. Um trecho em particular me deixou bastante contente. Infelizmente, uma crise de gota e enfermidade, da qual padeço com frequência, me impede de viajar por tempo indeterminado. Mas estou feliz por enviar um bom substituto em meu lugar, em que tenho confiança absoluta. Trata-se de um jovem rapaz cheio de energia e talento, muito leal. É discreto, calado e trabalha para mim desde muito novo. Estará a postos para atendê-lo quando precisar e obedecerá às suas instruções em todos os assuntos. O conde aproximou-se e ergueu o cloche do prato. Era uma deliciosa galinha assada, que devorei de imediato, com queijo e salada. Isso acompanhado de 2 taças de um velho Tokay. Foi minha ceia. Enquanto eu comia, o conde fez várias perguntas sobre a viagem e fui aos poucos contando minhas experiências. A essa altura, ao terminar a ceia, satisfiz a vontade do meu anfitrião e puxei uma cadeira para perto do lume. Acendi o charuto que me ofereceu, desculpando-se por não fumar. Tive então oportunidade para observá-lo. Notei que sua fisionomia era bastante peculiar. Seu rosto tinha uma característica aquilina pronunciada, bem pronunciada, com um nariz afilado e narinas arqueadas. A testa era alta, abaulada, cabelo escasso ao redor das têmporas, mas profuso no resto da cabeça. As sobrancelhas muito espessas quase se uniam sobre o nariz. Os fios grossos e compridos pareciam formar um emaranhado de pelos. A boca, até onde pude ver, por trás do farto bigode, era rija e de aparência um tanto cruel. Os dentes brancos, estranhamente afiados, projetavam-se sobre os lábios, cujo tom escarlate denotava vitalidade extraordinária para um homem da sua idade. As orelhas eram pálidas e bastante pontiagudas, o queixo largo e forte, as faces firmes, embora magras. O efeito geral era de lividez excepcional. Até então, eu havia notado apenas o dorso de suas mãos, que, apoiadas sobre os joelhos diante da lareira, me pareceram brancas e delicadas. Porém, mais de perto, não pude deixar de reparar que eram um tanto quanto ásperas, largas e de dedos curtos e achatados.
E o mais estranho, havia pelos no centro das suas palmas. As unhas eram compridas, finas e afiadas. Quando o conde se inclinou sobre mim, tocando-me com ambas as mãos, não consegui conter um calafrio. Talvez tenha sido seu hálito rançoso. Sei apenas que fui tomado por terrível náusea que, por mais que tentasse, não consegui disfarçar. O conde, de certo, notou minha reação. Recuou e, com um sorriso um tanto lúgubre, que exibiu de forma ostensiva seus dentes protuberantes, tornou a se sentar defronte da lareira, do lado oposto ao meu. Ficamos alguns minutos em silêncio e, ao olhar na direção da janela, notei os primeiros raios anunciarem a aurora. Uma estranha quietude pairava sobre tudo, mas, apurando meus ouvidos, distingui uivos de vários lobos do vale lá embaixo. Os olhos do conde se iluminaram e ele disse: Ouça-os, os filhos da noite. Que melodia! Suponho que tenha notado a perplexidade em meu rosto, pois logo acrescentou: Ah, senhor, vocês, habitantes da cidade, não conseguem compreender os sentimentos de um caçador. Erguendo-se, disse: Mas você deve estar cansado. Seu quarto está pronto. E amanhã durma até a hora que quiser. Preciso me ausentar e retorno apenas à noite. Então, durma bem e tenha bons sonhos. Com uma reverência cortês, abriu para mim a porta do quarto octogonal e adentrei em meus aposentos. Sinto-me mergulhado em um mar de estranhezas. Tenho desconfianças, tenho temores, ocorrem-me os mais estranhos pensamentos, os quais não ouso confessar, nem para minha própria alma. Que Deus me proteja, nem que seja pelo bem daqueles que amo. Vamos lá, continuando aqui. Eu vou até terminar esse capítulo, deixa eu ver. Acho que sim. Parece que consigo. Vamos confirmar aqui. Consigo. Então, tá bom. Vamos. Estamos entrando no dia 7 de maio. E a leitura será até o dia 8 de maio. Então, quem ainda está acordado, estamos aqui numa leitura densa. E vamos dar sequência aqui.
leitura do diário do Jonathan Harker, quando ele chega no castelo do Drácula. Sete de maio. O dia já amanheceu, mas descansei e aproveitei as últimas 24 horas. Dormi até tarde e acordei por conta própria. Depois de me vestir, fui até o aposento onde havia anunciado e encontrei o café da manhã posto, com um bule conservado sobre a lareira para que a bebida permanecesse quente. Havia um bilhete sobre a mesa com a seguinte mensagem: preciso me ausentar por algumas horas. Não me espere. Regalei-me com farta refeição. Quando terminei, procurei o sino para informar aos criados que havia acabado de comer, mas não encontrei nenhum. Não restam dúvidas de que existem anomalias insólitas nesta casa. Ao se levar em consideração as evidências extraordinárias de riqueza ao meu redor. A louça é de ouro e com entalhes tão magníficos que só pode custar uma fortuna. As cortinas e o revestimento das cadeiras, dos sofás e do véu que cobria meu dossel foram fabricados com os tecidos mais belos e caros e deviam ter valor inestimável quando confeccionados. De certo, há muitos séculos, embora em excelente estado de conservação. Vi algo semelhante em Hampton Court, mas estavam gastos, poídos e roídos pelas traças. No entanto, não há espelho nenhum dos cômodos, sequer no meu lavatório. Tive de pegar meu espelhinho de barbear na mala para fazer a barba e escovar o cabelo. Ainda não vi criado em lugar algum, ou ouvi outro som além dos uivos dos lobos nas proximidades do castelo. Algum tempo após terminar minha refeição, que não sei se chamo de café da manhã ou de jantar, uma vez que comi por volta das 5 ou 6 da tarde, olhei ao meu redor para ver se encontrava algo para ler, pois não queria perambular pelo castelo até pedir permissão ao conde. Não havia absolutamente nada no cômodo, livros, jornais ou material para escrever. Sendo assim, abri outra porta e encontrei uma espécie de biblioteca. Tentei a porta na outra extremidade do aposento, mas estava trancada. Na biblioteca, tive a alegria de encontrar ampla seleção de livros ingleses, prateleiras inteiras, assim como volumes encadernados de revistas e jornais. A mesa de centro estava coberta de revistas e jornais ingleses, embora nenhum muito recente. Os livros eram dos assuntos mais variados possíveis: história, geografia, política, economia política, botânica, geologia, direito. Todos relacionados à Inglaterra e à vida, aos costumes e às maneiras inglesas. Havia até mesmo livros de vida, de referência com o guia London Directory, os livros Vermelho e Azul e o Almanac Whitaker, as listas do Exército e da Marinha e o que alegrou meu coração, o diretório jurídico. Enquanto examinava os livros, a porta se abriu e o conde entrou. Cumprimentou-me calorosamente e disse que esperava que eu tivesse conseguido descansar bem à noite. Então, prosseguiu. Estou contente por você ter encontrado este lugar. Creio que vai achar aqui muitas coisas de seu interesse. Estes companheiros.
disse e colocou a mão em alguns livros. Foram alguns dos meus bons amigos durante muitos anos, desde que tive a ideia de ir para Londres, e me deram muitas, muitas horas de satisfação. Por eles, passei a conhecer sua extraordinária Inglaterra, quem a conhece não pode deixar de amá-la. Anseio por caminhar pelas apinhadas ruas de sua magnífica Londres, em meio ao tumultuado caos da humanidade, e compartilhar sua vida, suas transformações, sua morte e tudo mais que a define. Mas, infelizmente, por enquanto, eu só conheço a língua pelos livros. Conto com você, meu amigo, para aprender a falar o idioma. Mas, Conde, responde, o senhor fala inglês perfeitamente. Ele fez uma sóbria reverência em agradecimento. Muito obrigado, meu amigo, por sua observação extremamente lisonjeira. Mas receio estar ainda muito distante do meu objetivo. É bem verdade que tenho conhecimento da gramática e dos vocábulos, mas não sei me expressar direito. Em absoluto, protestei. O senhor se expressa muitíssimo bem. Nem tanto, retrucou. Sei bem que, morando em Londres e interagindo com seus habitantes, todos logo me reconheceriam como estrangeiro. Isso não me agrada. Aqui sou um nobre e um boiardo. As pessoas do povo me conhecem. Sou o senhor. Mas um estrangeiro em terra estrangeira não é ninguém. Não há quem o conheça e, consequentemente, quem se importe com ele. Desejo chamar esse tipo de atenção para que ninguém se sobressalte a me ver ou interrompa o que diz ao me ouvir e pense: um estrangeiro. Há muitos anos ocupo uma posição de autoridade e gostaria de permanecer como senhor, ou, no mínimo, não me rebaixar perante ninguém. Você não está aqui apenas como emissário do meu amigo Peter Hawkins, de Exeter, para discorrer sobre minha nova aquisição imobiliária em Londres. Espero que fique aqui comigo por uns tempos, para que, em nossas conversas, eu possa aprender a entonação inglesa. Gostaria também que me corrigisse sempre que cometer um erro, mesmo o mais insignificante, em minha fala. Lamento ter me ausentado por tantas horas hoje, mas você há de perdoar alguém como eu, com tantos assuntos importantes para resolver. Eu, obviamente, manifestei minha disposição em ajudá-lo no que fosse possível e aproveitei para perguntar se poderia frequentar sua biblioteca. Ele respondeu: sim, é claro, mas acrescentou: você pode frequentar todo o castelo à vontade, exceto os aposentos trancados à chave, onde não creio que vá querer perscrutar. Há um motivo para que as coisas sejam como são. E se você visse o que vejo e soubesse o que sei, talvez entendesse melhor. Concordei com ele, que continuou. Estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos costumes são diferentes dos seus, e de certo, muitas coisas parecerão estranhas a seus olhos. Ora, pelo que me contou de suas experiências até aqui, sabe do que falo quando me refiro a tais estranhezas. O assunto rendeu, e como era evidente que ele queria falar, nem que fosse pelo simples prazer da conversação, aproveitei o ensejo para lhe fazer várias perguntas sobre o que acontecera comigo na viagem e os demais mistérios que vinha observando. Às vezes ele desconversava ou mudava de assunto, fingindo não entender o que eu dizia, mas, de modo geral, respondeu todas as minhas perguntas com bastante franqueza. Com o passar das horas, fui ganhando coragem
e perguntei sobre alguns acontecimentos estranhos da noite anterior. Por exemplo, sempre que avistávamos as chamas azuladas, o cocheiro parava e corria até o local. Era mesmo verdade que apontavam áreas onde havia um tesouro escondido? Então me explicou que se tratava de uma crença antiga. Acreditava-se que, em determinada noite do ano, justamente noite passada, quando supostamente os maus espíritos tomavam conta do mundo dos vivos, surgia uma chama azul sobre os locais onde algum tesouro estava enterrado. Não duvido que tenham escondido tesouros, prosseguiu ele, na região que você viajou ontem à noite, pois aquele território foi disputado durante séculos por valáquios, saxões e turcos. Na verdade, em toda essa região é raro encontrar um palmo de terra que não tenha sido encharcado pelo sangue de patriotas e invasores. Antigamente, a paz era uma raridade. Hordas de austríacos e húngaros invadiam essas terras e os patriotas iam indômitos ao seu encontro, homens e mulheres, velhos e crianças, esperando que passassem sob os desfiladeiros para destruí-los com avalanches artificiais. Quando o invasor obtinha algum êxito, encontrava bem pouco, pois tudo o que havia para roubar já tinha sido enterrado sob a cúmplice proteção do nosso solo. Mas se existe indicador tão preciso para quem quiser se dar ao trabalho de encontrá-los, como pode tais tesouros estarem escondidos até hoje? O conde sorriu, revelando seus estranhos caninos compridos e pontiagudos, e respondeu: porque os camponeses são, no fundo, covardes e tolos. As chamas só aparecem em uma única noite, e justamente nessa noite, ninguém nessas terras, se puder evitar, vai pisar fora de casa. E, meu caro, mesmo que se aventurassem, não saberiam por onde começar. Ora, nem mesmo o camponês que você viu marcar o lugar exato da chama saberia localizar o lugar marcado na luz do dia. Acho que você mesmo também não conseguiria, não é verdade? Tem razão, concordei. Seriam tão invisíveis para mim quanto um fantasma. Logo em seguida, mudamos de assunto. Agora, disse por fim, conte-me sobre Londres e sobre a casa que adquiriu para mim. Pedi desculpas pela minha negligência e fui até meu quarto para buscar os documentos na mala. Enquanto arrumava os papéis, ouvi tilintar de louça e talheres no cômodo ao lado. Quando o atravessei, notei que haviam limpado a mesa e acendido a lamparina, pois, àquela altura, já era noite fechada. O aposento, que fazia às vezes de escritório e biblioteca, também já estava iluminado, e encontrei o conde deitado no sofá, lendo, por incrível que pareça, o guia Bradshaw inglês, que tem os horários de trem. Logo que entrei, removeu livros e papéis da mesa e juntos examinamos plantas, escrituras e cálculos de todos os tipos. Estava interessado em todos os detalhes e me fez uma infinidade de perguntas sobre o lugar e seus arredores. Ele claramente havia estudado com antecedência tudo o que podia sobre a vizinhança. E, no fim das contas, mostrou saber até mais do que eu sobre o assunto. Quando comentei, retrucou. Ora, meu amigo, mas não é fundamental que eu saiba? Quando me mudar para lá, estarei sozinho? Meu amigo Harker Jonathan... Não, desculpe-me. É o hábito de meu país colocar o sobrenome primeiro. Meu amigo Jonathan Harker não estará do meu lado para me corrigir e me ajudar. Estará em Exeter, a quilômetros de distância, provavelmente cuidando de sua papelada jurídica com meu outro amigo, Peter Hawkins. Então, examinamos minuciosamente a compra da propriedade em Purfleet.
Expliquei-a todos os detalhes e ele assinou os documentos necessários. Para acompanhá-los, escrevi uma carta para o Sr. Hawkins, a ser postada o quanto antes. O conde, então, quis saber como foi que encontrei um local tão de acordo com seus desejos. Li as anotações que fiz na época, copiadas abaixo. Em Purfleet, numa via secundária, encontrei o lugar que parece preencher os requisitos solicitados. Uma placa dilapidada anunciava que o local estava à venda. A propriedade, que carece de reparos há muitos anos, é cercada por um muro alto, de estrutura antiga, construída por rochas maciças. Os portões são de velha madeira, de carvalho e ferro, e estão bastante enferrujados. A propriedade chama-se Carfax, e, sem dúvida, corruptela do francês Quatreface, assim batizada por sua estrutura quadrilátera em consonância com os pontos cardeais. A área completa tem aproximadamente 8 hectares, cercada pelo sólido muro acima mencionado. Na parte externa, a abundância de árvores torna o lugar escuro em alguns recantos. Há também um tanque ou lago, profundo e sombrio. Está por fonte, pois a água é límpida e flui em torrente considerável. A casa é bem grande e parece datar do período medieval, com uma parte construída em blocos robustos de pedra. Possui escassas janelas altas, protegidas por grossas grades de ferro. Parece ter sido parte de fortaleza e é contígua a uma antiga capela. Não consegui entrar, pois não tinha chave da porta que a conecta com a casa, mas, com a minha Kodak, aproveitei para fotografá-la de vários ângulos. A casa parece ter sido ampliada ao longo dos anos, porém os anexos foram acrescentados de maneira um tanto irregular e não sei precisar ao certo a área total construída, que deve ser bem extensa. Há poucas casas ao redor, sendo uma delas a mansão nova, transformada em manicômio particular, que não é possível avistar da propriedade. Quando terminei minha leitura, ele disse: Fico feliz por ser antiquada e espaçosa. Venho de uma família muito antiga e morar em uma casa moderna seria a morte para mim. Uma casa não se torna seu lar em apenas um dia. São necessários vários deles para compor um século. Agrada-me também que possua uma velha capela. Nós, nobres da Transilvânia, não gostamos de imaginar que nossos restos mortais serão dispostos em meio aos mortos comuns. Não busco diversão ou distração, nem o prazer fulgurante do sol ou o brilho cintilante das águas que agradam os mais jovens e bem-humorados. Não sou mais jovem, e meu coração, após exaustivos anos de luto pelos mortos, não pulsa mais com alegria. Os muros do meu castelo estão destruídos. Vivo cercado por múltiplas sombras e o vento sopra gélido pelas ameias e janelas quebradas. Gosto da penumbra, gosto da atmosfera sombria e desejo, sempre que possível, ficar a sós com meus pensamentos. Não sei explicar o motivo, mas suas palavras não pareciam em sintonia com a sua expressão. Ou talvez fosse apenas sua fisionomia que tendia a tornar seu sorriso cruel e soturno. Desculpou-se e saiu, pedindo que eu organizasse os documentos. Como não regressou de imediato, pus-me a examinar alguns dos livros ao redor. Um deles era um atlas, obviamente aberto num mapa da Inglaterra, dando a impressão de ter sido folheado à exaustão. Ao observá-lo, notei que estava marcado em determinados lugares com pequenos círculos. Um destacava o ponto próximo à região leste de Londres, onde ficava situada sua nova casa. Os outros dois marcavam Exeter e Whitby.
na área litorânea de Yorkshire. Já se passara mais de 1 hora quando o conde reapareceu. Ah! Exclamou ele. Vejo que ainda está debruçado sobre os livros. Ótimo! Mas não deve trabalhar sem descanso. Venha, fui informado de que sua ceia já está pronta. Ele me deu o braço e caminhamos até o aposento vizinho, onde encontrei uma esplêndida ceia à mesa. O conde, mais uma vez, se desculpou e alegou ter jantado fora antes de regressar ao castelo. Sentou-se comigo, porém, como fizera na véspera, e conversamos enquanto eu ceava. Após a refeição, também como na noite anterior, o conde me fez companhia enquanto eu fumava, conversando e me fazendo todo tipo de perguntas sobre os mais variados assuntos. Por horas a fio, notei que ficara deveras tarde, mas não comentei nada, pois me senti na obrigação de fazer todas as vontades do meu anfitrião. Tendo dormido bastante durante o dia, não sentia sono, mas mesmo assim não pude evitar aquele calafrio que nos assombra nos estertores da madrugada, que, de certa forma, muito se parece com a virada da maré. Dizem que os moribundos normalmente morrem ao romper do dia ou quando vira a maré. Crença aceita por qualquer pessoa exausta que experimente essa mudança na atmosfera, após ser obrigada a permanecer desperta durante a madrugada inteira. De repente, o canto do galo penetrou o silencioso ar da manhã, com sobrenatural estridência, e o conde Drácula, levantando-se num salto, exclamou: Ora essa, já é dia claro! Que falta de consideração a minha, deixá-lo acordado até agora. Você deve se esforçar para não tornar nossas conversas sobre minha amada Inglaterra tão interessantes, para que eu não me esqueça como o tempo passa depressa. Assim dizendo, fez uma reverência cortês e se retirou prontamente. Fui para meu quarto e abri as cortinas, mas não havia muito para apreciar. Minha janela dava para o pátio, e tudo que eu podia ver era o cálido tom cinzento da aurora. Corri as cortinas novamente e me sentei para redigir estas anotações. Receei, receei que estas notas estivessem minuciosas em excesso, mas agora fico feliz por ter escrito com tantos detalhes, pois há algo estranho e perturbador neste castelo. Gostaria de estar são e salvo bem longe daqui. Ou melhor, gostaria de jamais ter vindo para cá. Talvez as noites em claro tenham sua parcela de culpa, mas quem dera fosse assim, tão simples. Se eu tivesse alguém para conversar, talvez suportasse, mas não há ninguém. Só posso falar justamente com o conde. E ele... Receio que seja a única alma viva neste lugar. Preciso me ater aos fatos. Isso há de me ajudar. Não posso permitir que minha imaginação triunfe sobre o racional. Se isso acontecer, estou perdido. Deixe-me discorrer sobre como está minha situação atual, ou como parece estar. Não consegui dormir direito depois que me deitei, e, sentindo que o sono me escapara de fato, decidi levantar. Pendurei o meu espelho de barbear no parapeito da janela e comecei a fazer a barba. De repente, senti um toque no meu ombro e ouvi a voz do conde. Bom dia! Sobressaltei-me, admirado por não ter visto entrando, se aproximando, uma vez que o espelho refletia o quarto inteiro atrás de mim. Com um susto, me machuquei de leve, mas não notei de imediato o corte. Tendo respondido ao cumprimento do conde,
Voltei-me para o espelho novamente para certificar-me de que não havia me enganado. Desta vez, não restava dúvida, pois o sujeito estava ao meu lado. E eu podia vê-lo por cima do meu ombro. Mas não havia reflexo dele no espelho. Era possível ver o quarto inteiro, mas não refletia nada além de minha própria imagem. Em constatação apavorante, somada a tantas outras estranhezas, acentuou a vaga sensação de desconforto que me toma sempre que o conde está por perto. Vi então que o corte havia sangrado um pouco e que o sangue escorria pelo meu queixo. Usei a lâmina e me virei para encontrar algum esparadrapo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos lampejaram como uma espécie de fúria demoníaca e tentou agarrar meu pescoço. Recorri por instinto e sua mão esbarrou nas contas do rosário que eu usava. A mudança que se operou no conde foi imediata e sua fúria desapareceu tão depressa que mal pude acreditar no que meus olhos acabaram de testemunhar. Cuidado, advertiu. Muito cuidado para não se cortar assim. É mais perigoso do que você pensa nestas redondezas. Então apanhou o espelho e continuou. Eis o maldito culpado, bugiganga asquerosa da vaidade humana. Livre-se dele. Assim dizendo, ele abriu a pesada janela com um solavanco e defenestrou o espelho, que se espatifou em milhares de pedacinhos ao se chocar contra as pedras do pátio lá embaixo. Em seguida, retirou-se sem dizer palavra. Fiquei bastante irritado, pois agora não faço ideia de como farei a barba, a não ser usando o estojo do relógio ou o fundo da tigela de barbear, que por sorte é de metal. Quando cheguei na sala de jantar, o desjejum estava servido, mas não encontrei o conde em lugar algum. Tomei o café sozinho. É estranho que eu ainda não o tenha visto comer ou beber. Ele deve ser mesmo um homem muito peculiar. Terminada a minha refeição, decidi explorar um pouco o castelo. Subi as escadas, encontrei um aposento cuja vista magnífica dava para o sul. De onde me encontrava, era possível contemplá-la plenamente. O castelo, o castelo foi construído na beira de um precipício aterrador. Uma pedra atirada pela janela cairia em queda livre por muito tempo até tocar o solo. Até onde a vista pode alcançar, estende-se um mar verdejante de copa de árvore, entrecortado por ocasionais abismos profundos. Aqui e ali serpenteiam rios cintilantes em meio às gargantas que atravessam as florestas. Mas não estou com ânimo para descrever a beleza da paisagem, pois, após contemplar a vista, decidi prosseguir na exploração do castelo. Portas e mais portas, portas por toda a parte, todas fechadas e trancadas. As únicas saídas possíveis são janelas. O castelo é uma verdadeira prisão e eu sou um prisioneiro. Só para pontuar aqui, ah, foi feita a leitura aqui então de 2 capítulos e que reflete
tem metade do diário de Jonathan Harker. E por hoje vamos parar aqui. Vamos deixar bastante ainda por ler. Temos aqui uma Bíblia. E haja voz e fôlego. Vamos ver aqui até onde vamos, que estamos fazendo a leitura da história do Conde Drácula via diários. Temos aqui a primeira parte, que é o diário de Jonathan Harker. Depois entram cartas que ele envia e os diários todos que vão passando aqui de um capítulo para outro. Então, é a história do Drácula de Bram Stoker, escrita pelos diários. E aqui no fim do livro, é muito interessante que a gente tem algumas curiosidades sobre os filmes. Muito interessante, gente. Se vocês não conhecem essa versão aqui dos diários, temos aqui informações do manuscrito de Bram Stoker, do Drácula. Muito bacana. As anotações aqui dos capítulos que foram escritos, isso aqui foi cedido ao material que tem aqui no livro, cedido pela família do autor. Muito interessante, muito legal. Para quem é fã, é um prato de mão cheia. Muito bacana mesmo. Bem, eu espero que quem acompanhou até aqui tenha gostado da leitura. Fiz algumas pausas porque não estava ao vivo. Né? E lendo aqui em voz alta, sem parar. Tem aqui algumas informações sobre o filme do Nosferatu também. Muito legal.
Será que eu reencontrarei vocês aqui? Será que eu vou conseguir retomar a leitura desse conto, dessa história, né? Desse conto, não, dessa história. Daí temos aqui algumas informações relacionadas ao Drácula, Enciclopédia Britânica, temos filmes que são citados aqui. Vamos ver até onde vai. Tem muitas curiosidades bacanas aqui sobre essas histórias de vampiro e sobre como foram feitas as pesquisas de Bram Stoker. Então, tem aqui os detalhes a respeito de como foi idealizado inicialmente, né, o Drácula. E depois as adaptações que foram feitas, por exemplo, aqui contando sobre o roteiro dos estúdios Universal, A Casa de Bela Lugosi, explicando aqui, fazendo comentários referentes à história escrita do Drácula e pesquisado versus o que foi trazido no filme e, enfim, muito bacana. Então, quem é fã, é um livro que realmente vale buscar. Deixa eu ver aqui para passar uns detalhes dele para vocês. Uma boa parte do livro não é a leitura, tem as entrevistas, tem as cartas, né, entre um Stoker e a esposa. E tem um conto, podia ter lido só um conto, né? O Hóspede de Drácula, tem um conto aqui no livro também. Que é a versão, né, sem ser lida pelo diário. Então, vou fazer depois aqui somente o conto. Mas deixa eu até ler isso aqui para vocês que é muito interessante. Poucos meses antes da lamentada morte de meu marido, aqui é a esposa do Stoker dizendo, já com a sombra do fim pairando sobre ele, Bram planejou 3 livros de contos para publicar, e este presente volume é um deles. Em sua lista original de contos para este livro, acrescentei um episódio até então inédito de Drácula. Ele foi originalmente excluído devido à extensão do romance e pode ser de interesse
para os muitos leitores daquela que é considerada a obra mais notável do meu marido. As demais histórias já haviam sido publicadas em jornais ingleses e norte-americanos. Se meu marido tivesse vivido mais, certamente teria feito ajustes e ajudado na revisão da obra, composta principalmente por suas primeiras histórias. Mas, como o destino confiou a mim esta missão, considero adequada e apropriada publicá-la praticamente como foi deixada por ele. E aí tem aqui Conto o Hóspede de Drácula. Posso fazer depois um especial aqui. Ah, que tem 10 páginas. Que é realmente só a primeira parte, é o primeiro conto, que se refere à primeira parte, justamente que eu realizei a leitura aqui hoje. Exatamente. Então, é uma versão resumida do tudo que eu li até aqui, dos capítulos 1 e 2. Então, como ela diz, ele estava escrevendo uma versão de contos para publicar, mas não chegou a fazê-lo, dada sua morte. Então, os outros contos, que é um de 3, né? Ela cita aqui que já tinham sido publicados. E esse aqui é o específico que estava lá ainda em rascunho. Vamos ver o que mais temos de. Vou deixar aqui para um outro momento retornar nessa parte. Mas vamos ver o que mais temos de diferente aqui nesse livro. Além das imagens. É, acho que por hoje é só. É só não, é tudo isso. Se alguém queria dormir ouvindo a história do Drácula, de fato,
tem bastante material para fazer. Esse livro aqui, que é trazido pela Dark Side. Hum, conta a história também do próprio Drácula pela Dark Side Books. Ok? Então hoje foram 2 capítulos, os primeiros. Eu vejo vocês aí no canal. Até. Durmam bem.